O canal católico Virgulutes vem apresentar a história de São Francisco de Assis, o santo da simplicidade e amor pela natureza. São Francisco de Assis é uma das figuras mais amadas e inspiradoras da história da humanidade. Seu legado atravessou séculos, impactando profundamente a espiritualidade, a relação com a natureza e o sentido de vida simples e compassiva. Nascido como Giovanni di Pietro di Bernardone em 1181 ou 1182, na cidade de Assis, Itália, ele escolheu um caminho radicalmente diferente daquele esperado para ele, um jovem rico e cheio de privilégios. Essa história, no entanto, é muito mais do que um relato histórico ou religioso. São Francisco de Assis, o poverello, ou o pequeno pobre, transcende a religião. Ele é um símbolo atemporal de respeito pela vida, de humildade, e de um amor incondicional pelo mundo natural. Falemos sobre a jornada de Francisco, da riqueza ao despojamento. No início da vida, Francisco viveu em meio ao luxo e à opulência, filho de um próspero comerciante de tecidos. Gostava das festas, da vida social agitada e das aspirações de um jovem cavaleiro. No entanto, algo começou a inquietar sua alma. Ele passou a se perguntar sobre o verdadeiro significado da vida e da felicidade. Quando Francisco adoeceu gravemente após ser feito prisioneiro de guerra, teve uma revelação espiritual. Ele percebeu que o verdadeiro sentido da vida não estava nas riquezas materiais, mas em algo muito mais profundo, o amor ao próximo e a simplicidade. Esse despertar o levou a renunciar à herança de seu pai. Em um gesto dramático e icônico, Francisco despediu-se das roupas luxuosas e abraçou a pobreza absoluta. Ele passou a viver como mendigo, pregando a compaixão, a fraternidade e a paz. Tem como lema o amor universal, irmãos e irmãs em toda a criação. São Francisco é amplamente conhecido por sua profunda conexão com a natureza. Para ele, cada ser vivo era um reflexo da bondade de Deus. Ele chamava todos os elementos da criação, o sol, a lua, o vento, as águas, os animais, de irmãos e irmãs. Essa visão de que o ser humano é parte integrante da criação, e não o seu senhor, ressoa fortemente até os dias atuais, em um mundo que enfrenta crises ecológicas. A famosa história do Sermão de São Francisco aos Pássaros exemplifica sua empatia única pelos seres vivos. Ao encontrar um bando de aves, ele parou para pregar a elas sobre o amor de Deus. Elas, segundo o relato, ficaram quietas e o ouviram atentamente. Esse episódio simboliza sua profunda conexão espiritual com a fauna e flora, que ele via como manifestações diretas do divino. Francisco também mostrou grande coragem ao se aproximar de um lobo que estava aterrorizando uma cidade. Ao invés de enfrentar o animal com violência, ele falou com o lobo, acalmando e estabelecendo um pacto de paz entre o animal e os habitantes locais. Esse episódio do Lobo de Gubbio reforça o poder transformador da não-violência e do diálogo, mesmo com as criaturas mais temidas. No Cântico das Criaturas, também conhecido como Cântico do Irmão Sol, é uma oração ecológica, talvez uma das expressões mais belas do pensamento de São Francisco. Esse poema, que é considerado uma das primeiras obras literárias em língua italiana, exalta a beleza da criação e agradece a Deus por cada aspecto do mundo natural: o sol, a lua, as estrelas, o vento, a água, o fogo e a terra. Escrito perto do fim de sua vida, quando Francisco já estava doente e praticamente cego, o cântico mostra sua gratidão pelas dádivas da vida, mesmo em meio ao sofrimento. Essa obra se destaca como um poderoso hino à harmonia ecológica, antecipando, de certa forma, a atual consciência ambiental. Ele é um santo para o nosso tempo. O que torna São Francisco tão relevante em pleno século XXI? Em um mundo cada vez mais consumista, onde as relações humanas e a conexão com a natureza estão frequentemente subordinadas ao lucro e ao progresso tecnológico, sua mensagem de simplicidade e amor pela criação ressoa com força renovada. Ele nos lembra que a felicidade não está nas posses materiais, mas na comunhão com o que é essencial. A natureza, a paz interior e as relações humanas baseadas no amor e na solidariedade. Seu exemplo de respeito profundo pela natureza ecoa fortemente em tempos de mudança climática e degradação ambiental. São Francisco, que via as criaturas como irmãs e irmãos, nos chama à responsabilidade de cuidar da casa comum,
uma mensagem que o Papa Francisco destacou ao escrever a encíclica Laudato Si, inspirada justamente nos ensinamentos do Santo de Assis. Sendo um dos documentos mais significativos do Papa Francisco, aborda questões ambientais, a crise ecológica e a necessidade urgente de uma conversão ecológica, alinhada com os valores de São Francisco. O Santo de Assis é apresentado como um modelo, alguém que viveu em maravilhosa harmonia com Deus, com os outros, com a natureza e consigo mesmo. Em vida, Francisco fundou a Ordem dos Frades Menores, conhecida como a Ordem Franciscana. Essa ordem, baseada em votos de pobreza, castidade e obediência, tem como missão servir os pobres e marginalizados, promovendo a paz e o amor. Seus membros foram incentivados a viver com o mínimo possível, dedicando-se ao trabalho humilde e à pregação da palavra de Deus. Ao longo dos séculos, os franciscanos desempenharam papéis fundamentais em diversas questões sociais e humanitárias, mantendo viva a chama do carisma de São Francisco. Sua ordem também foi uma das primeiras a colocar o respeito pela criação e o cuidado com o meio ambiente no centro de sua espiritualidade e missão. O legado de paz e humildade de São Francisco de Assis, o santo da pobreza, da paz e do amor pela natureza, continua sendo uma inspiração global. Sua simplicidade de vida, sua escolha radical de despojamento e seu amor universal o colocam como um dos maiores exemplos de como a espiritualidade pode transformar não apenas uma vida individual, mas toda a sociedade. Ele é uma luz em tempos de crise, lembrando-nos que, em meio à agitação do mundo moderno, podemos encontrar paz ao nos reconectarmos com o que é essencial: o amor a Deus, à criação e ao próximo. Neste mundo frenético e cheio de distrações, a mensagem de Francisco nos pede para desacelerar, para ouvir o canto dos pássaros, sentir o calor do sol, e encontrar o divino na simplicidade de cada dia. Seja em tempos de guerra ou em tempos de paz, sua vida e ensinamentos nos mostram que a verdadeira revolução começa dentro de nós, com pequenos atos de amor, de cuidado e de gentileza. Que São Francisco de Assis continue a inspirar corações e mentes, nos chamando para uma vida mais harmoniosa com a natureza e mais compassiva com os outros seres que compartilham este planeta. Assim como ele encontrou Deus em todas as coisas, que também possamos redescobrir o sagrado na terra sob nossos pés, no ar que respiramos, e em cada criatura que encontramos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive. Para a vida eterna. Amém. Essa oração, atribuída a São Francisco, resume perfeitamente o espírito de sua vida e sua mensagem para o mundo. Que ela ecoe em cada coração, lembrando-nos do poder transformador da paz e da simplicidade. São Francisco de Assis, rogai por nós.